Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje nos diz: quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Jesus não é encarregado de fazer um inventário, de uma herança familiar, mas é encarregado por Deus para nos ensinar como deve ser o nosso relacionamento com os bens materiais, como é que a gente deve se comportar diante do dinheiro, sobretudo. E ele diz aquilo que importa, aquilo que realmente, no qual ele é mestre. Ele não é mestre de direito civil, para ser o advogado de um inventário, mas ele é mestre de vida. E ele diz muito claramente: tomai cuidado com todo tipo de ganância. Ganância, acúmulo de bens, vontade de ter mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Por quê? Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Ou seja, onde é que está a vida verdadeira? Onde é que está a vida real? Eu me lembro de uma senhora que eu atendia muitos anos atrás, já faleceu. Ela disse: Padre Paulo, eu passei minha vida juntando dinheiro, perdi minha saúde para ter dinheiro, e agora eu tenho dinheiro e ele não me dá a saúde de volta. Ela perdeu a saúde correndo atrás do dinheiro, e depois que ela gastou a vida dela inteira atrás do dinheiro, agora o dinheiro não é capaz de comprar a saúde dela de volta. E de fato é assim. Nosso Senhor está dizendo: em que consiste a vida do homem? O que é a nossa vida de verdade? E para saber o que é a nossa vida de verdade, Jesus então nos dá um remédio: a reflexão sobre a morte. Ele conta uma parábola, a parábola de um homem muito rico, que poderia ser um desses grandes agricultores, aqui do Mato Grosso, sei lá, esses agricultores com grandes fazendas de soja, uma colheitadeira, uma única máquina, não sei quantos, R$1 milhão, não sei quantos milhões, só a máquina. E o cara tem 10, 20, 30 colheitadeiras, milhares de hectares, Faz com que o rico aqui da parábola seja um pobretão comparado com aquilo que nós temos aqui no Mato Grosso. Só para dar exemplo do agronegócio aqui no nosso estado, mas não podemos falar de outras coisas, de industriais em São Paulo, ou de acionista nas bolsas de valores de Nova York. Não interessa, não é só o Mato Grosso que tem gente rica. Mais importante ainda, não somente as pessoas ricas, o Evangelho vai também mais para os pobres que invejam os ricos e que dizem: eles é que são felizes, eu quero também ter, quero também ter, quero também ter. E para ter mais, e cada vez mais, nós estamos dispostos, inclusive, a quê? A sacrificar a família. Não é à toa que o Evangelho começa narrando uma divisão de bens na família. Quantas vezes o dinheiro destrói nossas famílias? Morre um pai, morre uma mãe, e os filhos que eram tão unidos tornam-se inimigos um do outro para dividir os bens. Os casais já não querem mais ter tudo em comum, já não querem ter filhos, porque filho é despesa. Então nós estamos dispostos a divorciar os casais, a colocar os pais no asilo de velhos, a abandonar os filhos, ou pior do que isso, abortá-los ou não tê-los, para manter os bens. Estamos dispostos a sacrificar a família, porque se Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, quem serve a mamona
Quem serve ao dinheiro diz: buscai primeiro a mamona, buscai primeiro o dinheiro e tudo mais você vai poder comprar. Então, primeiro o dinheiro. Quem diz primeiro o dinheiro está disposto a dizer: não, eu não vou casar, primeiro o dinheiro. E então passa o tempo acumulando dinheiro, mas como não consegue viver sem sexo, então se ajunta ou vive o sexo desregrado. Mas por que vocês não casam? Não, porque primeiro o dinheiro. Primeiro eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter ações na bolsa de valores, eu tenho que ter seguro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Casamento depois, família depois. E uma vez que tiveram coragem de casar, não querem ter filhos. Não, mas como é que eu vou ter filho agora nessa situação? Primeiro eu tenho que me estabilizar na vida. Primeiro eu tenho que ter, né, aquele emprego hiper, mega power. Mas para ter um emprego mega power, eu tenho que primeiro fazer um doutorado, depois um segundo doutorado, depois um pós-doutorado, depois um transdoutorado. E aí quando eu estiver pronta, eu vou ter filhos. Minha filha, mas acontece o seguinte, o cronômetro biológico está correndo. Ele não vai esperar você fazer carreira. Aí quando finalmente quer ter filhos, descobre que não pode mais ter filhos. Aí a culpa é de Deus. A igreja malvada que proíbe fazer fecundação in vitro. E quando finalmente resolve ter a coragem de ter um filho, um único filho, um filho, pelo amor de Deus, um filho sequer. Mas esse filho não pode me atrapalhar, então eu vou colocar num colégio o mais integral possível para que eu possa continuar vivendo a minha vida sem filho. E então eu entrego a alma dos meus filhos para ser educada pelos funcionários marxistas do Estado. Aí depois o filho chega na universidade e é marxista e maconheiro e não sabe por quê. Buscai primeiro o reino do dinheiro e tudo mais ele será capaz de comprar. Eu estou descrevendo para você, e não é uma vida lá de Marte. Eu estou miseravelmente descrevendo a vida da maior parte das pessoas. A vida das pessoas da sua família, as pessoas que você conhece, que você ama, e quem sabe é a sua vida, pelo menos em parte, onde a família está sendo destruída, mas está sendo destruída pela sua ganância, porque buscai primeiro o dinheiro e a família vem depois. A família não vem depois, ela vem em 10º lugar. Depois que eu comprar o meu iate, depois que eu tiver férias em Cancún, depois que eu for para Disney, aí eu penso em ter família. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo quer pôr um remédio para isso tudo. E o remédio para isso tudo é uma reflexão sobre a morte. Ele conta uma parábola. Ele diz: um homem rico, sucesso no agronegócio, acumula no celeiro. Se fosse hoje, dizia, acumularia no banco, acumulando dinheiro no banco. E ele então diz, aqui na tradução portuguesa do Brasil está dizendo, meu caro, tu tens uma boa reserva. No original, em grego, está dizendo, minha alma, tu tens muitos bens. Agora você pode se refestelar, né? Minha alma. E Jesus então diz, agora sua alma vai ser pedida hoje, essa noite. Uma reflexão sobre a morte. Desde sempre a igreja
viu que a reflexão sobre a morte coloca os nossos pés no chão e coloca o nosso relacionamento com o dinheiro e com a realidade no seu lugar. É por isso que a sociedade moderna quer afastar o pensamento da morte. Por quê? Porque quem pensa muito na morte não está tão preocupado com os bens materiais. Então quem está muito preocupado com os bens materiais é que vai lá e faz empréstimo no banco, não é isso? Porque eu preciso ter. O que é que custa? Eu vou lá e pego no banco, depois eu pago. Então os nossos melhores amigos são o banco, né? Você quer comprar uma casa, mas o banco é tão legal que você vai e compra uma casa para você e outra para o banco. Veja, se seu irmão de sangue, fosse um irmão de sangue seu irmão, sua irmã, do seu sangue, da sua família, dissesse assim: escuta, fulano, você vai construir uma casa para você, não vai? Vou. Então constrói uma para mim também. O que é que você ia dizer? Vai catar coquinho na ladeira, não é isso que você diria? Mas o banco é legal, o banco é mais do que o seu irmão. Então você constrói uma casa para você, e como o banco é legal, você constrói uma para ele também, porque é o que você paga em juros, uma segunda casa. Você vai comprar um carro para você, mas o banco é legal, meu amigão do peito, e você compra um carro para ele. Você não faria isso pela sua mãe, mas para o banco você faz. Que amigão do peito, legal, eu gosto do banco. Banco é amigão. Meus queridos, o sistema financeiro, que é aquilo que alimenta tanto os capitalistas, que são os empresários, como os marxistas, ambos são alimentados pelo sistema financeiro. As pessoas acham que quando eu falo de banco e sistema financeiro, eu estou falando dos capitalistas. Não, os capitalistas são os empresários, que são os escravos do banco. Os capitalistas é escravo do banco. E os trabalhadores também. E os marxistas também. Está todo mundo pendurado no banco. Ou seja, nós estamos numa sociedade da usura. A usura, que é pecado, os usurários são os que reinam nesse mundo. Pois bem, faça uma reflexão sobre a morte. Quando eu era criança, eu ouvi esse ditado popular que ainda vale, é o resumo da parábola de Jesus hoje: caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta quer dizer o seguinte: os bens que você acumulou na vida não irão com você no caixão. Você vai fazer gaveta para colocar lá o dinheiro, suas joias, as coisas materiais importantes que você vai levar. Você vai lá e faz o seu caixão, né? Aí você vai enterrado. No andar de cima e no andar de baixo vão seus bens. O faraó do Egito fazia isso. O faraó do Egito, né? Ele era enterrado, o seu corpo era mumificado para não se corromper, e ele era enterrado juntamente com todos os seus bens materiais e com os seus escravos. Mas os escravos estavam vivos, não tem problema, enterra junto, porque quando ele ressuscitar, ele vai precisar dos seus bens materiais e dos escravos para servi-lo. Loucura.
Faça uma reflexão sobre a morte e ver que você não vai levar nada. As coisas que pareciam importantes na sua juventude, você que já vai com os cabelos grisalhos, já vê que não é tão importante assim. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, o Evangelho nos coloca diante do mundo real. A morte, meus queridos, é um remédio. A reflexão sobre a morte, diária, todos os dias. Todos os dias você deve pensar sobre a sua morte. Saia daqui com um propósito. Faça o firme propósito de todos os dias, antes de dormir, fazer o seu exame de consciência. Como foi o meu dia hoje? E se esse tivesse sido o meu último dia? Quando você começar o dia de manhã, faça o sinal da cruz e pergunte para você: e se hoje for o meu último dia de vida, como é que eu vou amar Jesus? Pense diariamente na sua morte. Mas padre, o senhor está fazendo terrorismo espiritual. Eu não estou fazendo terrorismo nenhum, não fui eu que inventei a morte. Eu só estou trazendo você de volta para a realidade. Estou trazendo seu pé para o chão. Porque o homem moderno não quer lembrar que quer morrer. Os cabelos grisalhos vão aparecendo, pinta. As rugas vão aparecendo, botox. A pelanca vai caindo, plástica. Vamos disfarçar. A diferença é que os faraós do Egito se mumificavam depois de mortos. O homem moderno se mumifica ainda vivo. Então, a múmia de 90 anos, que faz de conta que tem 30. Não é tão melhor você se reconciliar com a sua fragilidade, com a sua velhice, envelhecer lindamente, envelhecer cheio de vida, cheio de alegria, sabendo que o céu está esperando a gente. O cristão, ele é sempre jovem, porque ele sabe, por mais que ele tenha 90 anos, que a vida só começou. A vida verdadeira vai começar. Jesus nos diz no Evangelho de hoje, em que consiste a vida do homem. A vida do homem não consiste no acúmulo dos bens, porque estes bens que nós temos aqui na terra, que servem, veja, eu não sou um idiota. Os bens materiais servem. Nós fizemos uma festa ontem à noite aqui na paróquia para angariar dinheiro, para construir o centro de catequese. São bens materiais, sim ou não? Mas eles servem a Deus. Se as paredes do centro de catequese servirem para salvar a alma de uma única criança, já valeu a pena, sim ou não? Se o dinheiro serve, então ele serve. Mas se eu quero servir ao dinheiro, aí o negócio ficou de cabeça para baixo. A quem você quer servir? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos servir a Deus, e aí o nosso dinheiro servirá a Deus também. E não quer dizer que vai servir somente para a igreja. Dizer que o dinheiro vai servir a Deus também significa que você vai servir o pobre, que você vai servir as pessoas da sua família, que você vai servir aqueles que mais precisam, que você vai servir para a salvação das almas. Você vai usar o seu dinheiro para
construir o seu tesouro no céu. Iniciativas culturais que não precisa estar tudo na paróquia, não precisa estar tudo dentro da igreja, instituição com um CNPJ, precisa estar tudo dentro da igreja, instituição divina. Iniciativa, faça o seu dinheiro servir para a salvação das almas. Sirva. Na sua rua tem gente precisando ser salva. Façam a reflexão todos os dias sobre a morte. Não quer dizer que você vai pegar o seu dinheiro e vai torrar. Não, você pode ter dinheiro guardado para uma previdência, para um futuro, etc. Mas ao mesmo tempo não viva para isso. Porque você pode querer ter dinheiro por várias razões. Você pode querer ter dinheiro por prazer, porque o dinheiro compra prazer. Ele compra colchão ortopédico, travesseiro macio, ar-condicionado, comida gostosa. O dinheiro compra prazer. Você pode querer ter dinheiro para comprar poder. O dinheiro dá poder para as pessoas começam a tratar você, nossa, ele tem dinheiro, né? Por interesse, vão tratando você bem. O dinheiro também te dá vaidade. Uma terceira razão, tem o prazer, tem o poder, tem a vaidade. Então você compra roupa nova, você compra um carrão, você compra uma casa chique, você se exibe, você faz viagens, você mostra que você pode, que você é maravilhoso, glamouroso, não é? O dinheiro também compra vaidade, mas a mais terrível razão para ter dinheiro não é nem o prazer, nem o poder e nem a vaidade. A mais terrível razão para você querer ter dinheiro é a falta de fé. Onde você não confia em Deus, mas você confia no dinheiro. Não, padre, não posso, porque e aí como é que vai ser o meu futuro? A cada dia basta o seu mal. Tenha sim uma previdência, tenha sim, não é, uma poupança. Ninguém está te impedindo de fazer investimentos. Mas quando o investimento começa a tomar o lugar de Deus e você confia mais no seu dinheiro no banco do que na providência divina, no cuidado de Deus, na bondade de Nossa Senhora, então tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Resumo de tudo que nós falamos aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos mostra que a família, na hora da divisão dos bens, é uma fonte de conflito. Nosso Senhor não vem para ser advogado de divisão de bens, mas Ele quer ajustar a nossa vida inteira. E para ajudar a nossa vida inteira, ajustar a nossa vida inteira, Ele quer mostrar em que consiste a vida do ser humano. Para isso, Ele então nos leva para a hora da morte. Reflita sobre a morte. Pense no seu leito de morte diante de Deus. Quando você for se apresentar diante de Deus, o que é que vai valer a pena? Quais investimentos realmente servem para levar para o céu? Como Jesus dizia algumas semanas atrás: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Maria escolheu o único necessário, o que não lhe será tirado. A pergunta é: o que é que não vai ser tirado para você na hora da morte? O que é que não será tirado? É exatamente o bem espiritual, né, que você realizou nesse mundo. Então, agradeçamos a Deus nosso Senhor, porque verdadeiramente Ele nos ama, nos quer bem, e porque nos ama muito, nos leva hoje ao nosso leito de morte, para que nós façamos uma reflexão séria, profunda, consistente. Em que consiste a nossa vida? O que você veio fazer nesse mundo? Talvez nós estejamos destruindo esse belo mundo que Deus criou para nós por causa da ganância.
destruindo nossas famílias, destruindo aquilo que verdadeiramente importa. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.